E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do Papo Jovem Podcast. Você vai já aproveitar para apresentar nossos convidados, Glenn. Gente, hoje nós estamos com convidados, assim, fantásticos. Temos aqui o pastor Feijão, pastor Euclides, eles são missionários da Junta de Missões Nacionais no Projeto Amazônia. Eles vão se apresentar depois. E, pastores, assim, uma satisfação enorme tê-los aqui conosco nesse podcast. Poder trazer para perto da nossa galera, da nossa juventude Batista do Tocantins, né? Um pouquinho dos projetos que nós mantemos através das ofertas, né? Nós batistas brasileiros, e que muitas vezes são desconhecidos da maioria, né? O estado é grande, muitas igrejas, a gente não consegue alcançar todas, né? Por mais que vocês rodaram aí, mas não dá para ir, se não me falha a memória, 140 igrejas quase no estado. Então é isso, bem-vindos, boa noite. Boa noite. Já quero aproveitar para pedir para vocês se apresentarem, falar qual projeto que vocês fazem parte, os pastores são daqui do Tocantins, contar pra gente brevemente aí, dar uma introdução na história de vocês. Um de cada vez. Muito bem. Me apresentando aqui na questão de... Eu sou daqui dessa terrinha, boa, maravilhosa. Tocantinense, raiz, aqui da cidade de Filadélfia. Divisa com o Maranhão ali, divisa né? com o Maranhão, bênção. Banhei demais no Rio, pastor? Banhei demais naquele rio. E é bênção estar nesse bate-papo jovem, essa juventude tocantins que é bênção, eu acompanho pelas redes sociais. Amém. Mas falar do nosso projeto, eu sou o pastor Euclides, hoje missionário da Junta de Missões Nacionais, casado com a Cláudia, tenho 3 filhos, que são bênção, uma de 16 anos, dia 11 agora vai estar aniversariando 16 anos, uma outra 19 anos de idade, que está sendo missionária lá em Vitória, Espírito Santo, na Cristolândia, e um rapaz de 25 anos, que está conosco também em Abaetetuba. Então essa é a apresentação, estamos em Abaetetuba, uma cidade maravilhosa também, você, o jovem, está sendo convidado também a conhecer lá. Tá certo. Muito bem, galera, eu sou o pastor Márcio Feijão, eu sou um ribeirinho, autóctono da região amazônica, município de Oriximiná, cresci numa comunidade ribeirinha de aproximadamente 80 pessoas, chamado Lago do Camixá. Depois fui ao campo missionário, na verdade, primeiro ao período de formação missionária. Sou casado com Clemildes, né? Arroz. Né? Porque o feijão tem que ter o arroz, aí né? O baião de 2 é o Felipe, né? E a Samela Tiza. Somos família missionária de Missões Nacionais também, servindo no Projeto Amazônia, Rio Trombetas, em um contexto de trabalho transcultural com populações ribeirinhas, quilombola e população indígena. Esse bate-papo eu creio que vai ser muito bom falar para essa juventude da região tocantina, que é uma região com toda uma herança missionária, né? Uhum. A história missionária dos batistas aqui é lindíssima. É o berço do trabalho batista brasileiro. Então vale a pena aí a juventude, né, de repente, conhecer toda essa história com missionários que estão aqui, né, numa idade já um pouco mais avançada, mas com uma história lindíssima de trabalho missionário. Pastor Euclides, o senhor que nasceu aqui na nossa terra, como que o senhor chegou lá no Projeto Amazônia, antes, quando o senhor ainda morava aqui no Tocantins? Qual era o seu trabalho aqui? Ô Samira, e essa é uma história muito... eu nasci num berço católico, não foi evangélico. E quando Deus me chama ao ministério e leva toda aquela questão, não morava aqui, morava em Brasília. Foi com quantos anos? Isso já bem de idade, tá? Já com 30 anos. Aí o senhor se converteu com quantos anos? Com 30 anos que eu me converti. Era católico até os 30. Católico até os 30. Quando Deus me chama, nesse contexto, como chegar no projeto ribeirinho. Quando eu mudei de Brasília aqui para o estado de Tocantins, eu morava lá um período, cheguei em Araguaína, e onde eu fui despertado em um culto de observar a importância jovem de missões no culto na Igreja Batista Canaã em Araguaína. A promotora de missões falando sobre missões, e ali houve despertamento. Quem era a promotora? Vou dar o crédito para ela aqui. Né, a irmã Laedes, lá de Araguaína, promotora de missões na época, e ela falou de missões e aquilo teve aquele ardor missionário, novo convertido, e com isso a igreja, depois de um tempo, me colocou, e me formei nesse seminário. Aí já entrou no seminário? Já de lá, né? Isso, de lá de Araguaína, no campo de Você Araguaína. se formou quando? Em 2008, 2009,
mais ou menos foi 2009 quando eu entrei no seminário. A formação já veio lá para 2012, que nem concluí o seminário na época, aí já fui pastorear, plantei uma congregação, comecei uma congregação em Araguaína, e aí de lá, antes de terminar o seminário, já fui pastorear a igreja em Paranã. E de Paranã, fui convidado pela Junta de Missões através da pessoa do pastor Josué, que era executivo na época. Ele estava lá. Ele estava aqui. Ele estava aqui, depois ele foi para missões, e com isso, depois eu tinha uma vontade muito de trabalhar em missões nacionais, e ele estava em missões nacionais e me fez um convite, e a gente foi para lá, para o Pará. E aí, voltando um pouquinho aqui, quando o senhor se converteu, decidiu ir para o seminário, como é que foi? Tipo assim, o senhor trabalhava com o quê e como é que foi esse processo de largar e, pô, vou pro seminário, eu quero ser pastor, vou pro campo, porque a gente sabe que é uma situação, às vezes, que as pessoas ficam, meu Deus, estou com medo, como é que vai ser meu sustento, como é que vai ser? Como é que foi essa experiência pro senhor? A confiança em Deus é a coisa primordial. E eu trabalhava em um supermercado em Araguaína, era gerente de compra do supermercado, e quando trabalhava, liderava a congregação e aí estudava seminário. Observa a correria. E meu desejo era largar o serviço, que queria me dedicar só à obra. Mas o meu pastor muito cauteloso, assim, tudo tem o seu tempo. Mas teve um dia que eu não tive como. Larguei, aí depois de gerenciando, coloquei um mercado para mim, um mercadinho. E então estava muito bem. Aí eu digo, não, o conforto aqui tá muito. Eu quero sair disso aqui. Aí fechei mercado, larguei a gerência do supermercado e aí decidi a viver somente da obra, onde eu fui convidado para ir para Paranã. E de lá já começa. Passei 3 anos e 8 meses em Paranã. E quando eu fui para o Pará, que já estou lá com 8 anos. Ah, bom demais. E pastor Feijão, como foi sua experiência? Você já nasceu na comunidade ribeirinha, né? Exatamente. Contexto ribeirinho. Nasceu em família cristã? Não, mas a minha mãe, quando se converteu, eu tinha 5 anos de idade. Então eu já cresci, né? Como se fosse, né? Não cresci tanto assim, né? Amadureci na igreja e fui crescendo, envolvendo com a igreja, com a atividade da igreja. E eu achava que eu era crente, né? Professor de EBD. Tudo isso nessa comunidade? Não, já na zona urbana de Oriximiná, né? Sempre da comunidade, para estudar, aí tem que ir para a cidade, para a parte urbana. E aí, convivendo na igreja, e final de semana sempre voltando. Era muito longe? De canoa remando, meus avós tiravam umas 3 horas de remando. Né? Remando. Porque meu avô ia remando na frente, na proa. Um monte de gente com potencial olímpico aí, ó. Na popa, e a minha avó, né? Ele ia na proa e minha avó na popa. E eu no meio, né? Criança. E aí, quando ia de barco, quando conseguia barco, naquela época, coisa muito difícil ter barco, então dava 1h30 de barco. Né? Barco a motor. Barco a motor. Motor 22. Né? Era o único meio de chegar lá, não tinha estradas. Não tem estrada. O único meio é pelo rio. Né? E depois morando então na cidade, a minha mãe se converteu a Cristo e começou a frequentar a igreja. E eu fui me envolvendo com a igreja, aprendendo essa linguagem nossa, né? De graça e paz, cantar os louvores. Professor de criança na EBD, né? Regendo coral infantil na igreja e se achando crente. E um dia o meu pastor Pedro Godinho, fazendo uma visita pastoral, e quando ele chegava para fazer visita, eu pulava a janela para jogar futebol, né? Para fugir daquelas conversas com o pastor, né? E um dia não deu para fugir, e aí ele chegou e perguntou o seguinte: Márcio, fale sobre a sua conversão. Eu sorri para ele e falei: pastor, eu sou crente desde criancinha. E ele disse: não é assim que funciona. E aí ele foi me apresentar o plano de salvação, mostrar que todos nós nascemos pecadores, e que para ser convertido a Cristo, é necessário crer no coração. Isso foi com quantos anos? Já com 15 anos. E confessar com a boca. 15 para 16 anos de idade. E aí eu fui meditar nessa palavra do pastor. Então eu tomei a decisão em casa mesmo de entregar a vida a Cristo, confessei a Cristo na sala de casa, né, estudando. E na sexta-feira, num culto de oração e doutrina, fui com o pastor e comuniquei. E no domingo ele deu informação para a igreja, né? O professor de criança se converteu a Cristo, né? Então, assim, você tem aí na igreja essa possibilidade de ter bastante adolescentes, jovens que crescem na igreja, mas que não tiveram ainda uma experiência de salvação com o Senhor. Então, servindo às vezes no louvor, na música, né? Eu sempre ajudei no ministério de louvor, nunca cantando, nem tocando, que não é isso, não é o talento, mas carregando a caixa de som, né? Ajudando aí o que importa é participar, né? Tá envolvido, né? Alguém tinha que orar pelos músicos, né? E como que foi despertar para missões? Então, essa aí é uma história legal.
logo que me converti, foi batizado, e na região tem o Instituto IBBR, que é o Instituto Bíblico Beira Rio. Na época funcionava 2 vezes no ano. É como se fosse um seminário? É como se fosse um seminário. São 2 encontros por ano, na época, durante 15 dias dentro de um barco ou em uma comunidade ribeirinha. E aí são vários obreiros ribeirinhos, na época quase uns 70. E o pastor decidiu me levar e mais outros 2 jovens. E se envolver começando esses estudos. Em um culto missionário na cidade de Óbidos, um culto inclusive de um intercâmbio de igrejas na região. E aí então comecei a entender o chamado missionário. E aí teve na nossa igreja, eu me tornei promotor de missões da igreja e teve a primeira conferência missionária. E aí a gente está falando qual a idade? Aí 16 anos. Logo depois que se converteu. Logo depois. E aí a ênfase era a África. E aí eu coloquei no coração o desejo de ser missionário na África. E aí nós tivemos a conferência teológica, e na época o pastor Expedito, que era evangelista da primeira igreja batista, pregou, foi conferencista, e ele falou sobre o Rio Trombetas e disse: a sua África pode ser o Rio Trombetas. E no meu coração ficou o desejo então, mas era um desejo no coração apenas. Na verdade aquilo era o chamado, não tinha uma compreensão de chamado. Depois a igreja, envolvida com a igreja, evangelismo, a igreja decidiu me enviar ao seminário equatorial, né? De Belém. De Belém. Fiquei 7 anos em Belém, depois 7 anos na Transamazônica, trabalhando com uma associação, como executivo, também pastoreando, igreja. Depois de 14 anos eu retornei, e hoje eu estou no meio do Rio Trombetas. O Rio Trombetas, o senhor falou assim, sentiu o chamado pelo Rio Trombetas. Ele ficava muito longe dessa cidade do senhor, ou ele passava lá? Não, ele é o que o rio passa na frente, ele banha Oriximiná. Oriximiná é o 4º maior município do Brasil em extensão territorial. É mesmo? Hoje, 72 mil habitantes, 135 comunidades ribeirinhas, 36 comunidades quilombolas, 12 etnias indígenas. Então, geograficamente, é imenso. Faz fronteira com Guiana Inglesa, bem próximo ali de Suriname e Guiana Francesa. Então são muitos desafios nesse contexto missionário. Na época eu achava que pastor não mudava de igreja, né? Então a minha ideia é só auxiliar o meu pastor. Lá em cima do mapa. Já no extremo do mapa, no início do Brasil, perto né? do Amapá. Já, mais pro mundo do Amapá. Próximo do Amapá, mas já fazendo fronteira ali com Guiana Inglesa, mais próximo do Amazonas também, né? No início do Brasil, né? A gente estuda geografia, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Então o início da norte, né? Nós estamos na entrada do Brasil, né? Certo. O senhor falou Rio Trombetas, tá lá. Hoje vocês fazem parte, trabalham no projeto Amazônia, né? Explica mais um pouquinho como é que é esse projeto, o que ele trabalha, qual o foco dele. E antes disso, por que vocês escolheram estar onde estão hoje, na cidade, no projeto que vocês trabalham? O que levou o caminho? O senhor falou um pouquinho, foi lá atrás, quando tinha 16 anos, né? Isso. Mas assim, de forma mais contundente. E como que foi isso para a família de vocês? Que a gente sabe que tem famílias que quando a gente fala assim, vou pro campo, vou pro seminário, às vezes é um baque, às vezes gera resistência. Como é que foi no caso de vocês? O Projeto Amazônia é um projeto que envolve os estados do Pará, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. É um macro projeto missionário de missões nacionais. Aí nós temos alguns programas gerais dentro do programa Amazônia, né? Nós temos o programa Os Barcos Missionários, 2 barcos, Missionário 1 e 2. O Missionário 2 está sob nosso comando no Rio Trombetas e o 1 em Manaus. Esse barco serve de suporte para receber equipes missionárias na Amazônia. Outro programa é o programa Novo Sorriso, que é um programa na área de prevenção à cárie, de combate, nessa área de higiene bucal e tratamento. Na Amazônia ainda há muita ausência do Estado nesse sentido, então o programa ele vem para erradicar a cárie nessa região. E aí nós temos também o programa Radical, para jovens aí vocacionados, a partir de 18 anos, solteiros ou casados, né? Ou casados sem filhos, que entende o chamado, uma experiência missionária de 2 anos, podemos falar depois sobre isso. E também o PFM, que é o Programa de Formação Missionária, para quem concluiu o Radical e confirma o chamado missionário. Esses são os programas gerais do projeto Amazônia. O Radical, ele funciona em uma base específica ou são vários locais? Tipo assim, várias bases do Radical Amazônia? O treinamento de 2 meses é em uma base. Depois eles são organizados em duplas ou trio e vão morar em comunidades ribeirinhas ou comunidades quilombolas ou comunidades indígenas. Já tem, tipo assim, quantidade de comunidades específicas? Não, são essas comunidades que o Radical atua?
ou depende da demanda de missionários, ou pode ser que numa turma vá para comunidades XYZ e na outra vá, como é que funciona? A distribuição dos radicais que ele vai para a base, no caso hoje Amazonas, que tem um período de treinamento deles, quando ele diz é duplo ou trio, vai depender da necessidade de onde foi o missionário levado. Então a preferência é de onde o radical veio. Mas existe um mapeamento feito pela coordenação, entendi. Um mapeamento onde vier a maior necessidade também, é feito todo um processo de mapeamento. Então, onde há a maior necessidade, ali é enviado um trio, porque existem vários fatores. Do local onde esses missionários vão ficar, essas dupla ou trio vão ficar, tem que ter uma logística, tudo para isso. E onde é mais viável, dentro do contexto que o programa atende, ali é enviado o trio. Hoje você sabe dizer mais ou menos quantas bases que tem, quantas comunidades com missionários, ou acontece de uma dupla ou trio dar suporte a mais de uma comunidade, como é que é? Acontece de dar em mais de uma. Hoje nós temos mais de 250 missionários só no Radical de Amazônia. missões nacionais no Projeto Amazônia. No Projeto Entre missionários efetivos e missionários em formações. Os desafios, eles são apresentados. O projeto, ele tem coordenadores, né? E existe os mentores. Por exemplo, eu sou mentor de uma base, pastor Euclides de outra base. Cada mentor apresenta as demandas e os sonhos de como ele quer alcançar para a nossa coordenação de treinamento. Eles vão avaliar tudo isso e, dependendo do número de radicais, de vocacionados, então eles podem enviar uma dupla ou um trio para mim, ou olha, esse ano não vai dar, Feijão, tem outras necessidades. Então, é claro, a coordenação avalia as demandas e em cima disso são atendidas. O nosso sonho aí é chegarmos a 1.000 radicais. Nossa. O mais rápido Hoje possível. são 575 total geral de radicais no Brasil. No Brasil. Na Amazônia, esse desafio de 1.000 é só para o Amazonas. Só pra na Amazônia. Amazônia. Na Amazônia. E é 1.000 ativos, né? Nós queremos 1.000 radicais 1.000 ativos ativos. na Amazônia. Não, e é Esse é o sonho. compreensível porque a Amazônia é enorme, É né? enorme. Tem ainda muito lugar para ser alcançado. E assim, pastor Euclides, a sua família que não era de lá, como que foi para eles essa mudança? Observa que sempre diz assim, Deus, ele trabalha o coração, quando ele chama, ele não é Deus de confusão, né? Ele é um Deus que organiza tudo direitinho. Quando eu saí de Araguaína para Paranã, recebi o convite, eu fui conhecer a igreja. Extremos diferentes. Já saí do contexto de Araguaína para o Paranã, já é um outro contexto, 800 quilômetros. Minha esposa e nós todos ali de Araguaína, morando ali. E quando eu recebi o convite, eu falei para minha esposa, e ela não queria. Aí eu disse assim, não, vamos lá conhecer. Ela assim, eu vou conhecer contigo, vou lá. Mas é 90% de chance de nós não irmos. Eu digo, Senhor, como é que tu me chama e a mulher tá desse jeito aqui? Então a chance era pequena, né? Fui lá, passei 3 dias na cidade, e nesse período eu não falei nada para ela, a gente esteve lá na igreja. Quando chegou em casa, eu falei para ela, e aí, como é que tá a porcentagem? Aí ela disse assim, não, agora mudou, 90% de chance de nós ir. Terminou que nós fomos. Quando fomos para Abaetetuba, aí que entra, diga, aí ela não teve como ir. Em 2015, eu fui conhecer a cidade de Abaetetuba. Mas fui eu sozinho, sempre a família deve ir, né? Mas eu fui só. E aí, Senhor, essa cidade aqui ela não vai querer, porque a cidade não oferece nada. Mas aí Jesus diz, lá em Mateus capítulo 9, que ele dá o ensino pra gente, como que o missionário deve fazer, que cada um de nós somos missionários, ele tem que percorrer todos os locais. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. E aí eu fui lá, cheguei, digo, mulher, é o seguinte, ó, o contexto lá é ribeirinho. Contei tanta coisa, digo, ela vai dizer já um não. Eu digo, topa aí. Ela assim, eu tô contigo. Eu digo, ó, bênção de Deus. Então, mas há um impacto que quando chegamos lá, existe distante da família, de todo mundo, as minhas filhas tudo pequenininho. Então, para chegar lá nessa questão, há coisa. Mas hoje, se eu perguntar, vamos embora, já não tem mais aquela coisa, acostumaram. E graças a Deus não houve problema emocional, psicológico, não mudou isso. A gente trabalhou muito bem isso. Hoje estamos lá há 8 anos. E se perguntar, vamos sair de lá, eu não vejo muito interesse deles mais não. E a família toda trabalha no projeto? A família toda. No caso que não falei, minha esposa, eu e minha esposa, meu filho que ele estava aqui em Araguaína,
lá em Araguaína, fez faculdade e voltou para lá agora, está com uns 2 meses. E a minha menina de 16 anos, está nesse momento agora, tá no louvor, preparando para um encontro de jovens amanhã. E a outra de 19 anos, que terou 18 anos, ela assim, papai, eu quero ser missionária. Eu disse, é verdade, tem certeza disso? Ela tem. E aí eu fui deixar ela em Vitória, agora mês de janeiro. Hoje, na verdade, ela chegou ainda agora, lá em casa, lá em Abaetetuba, vai fazer uns tratamentos de saúde e retornar para o campo missionário em Vitória. Mas é bênção, quando a gente entende que tudo é Deus que provê, tudo é Deus que conduz, e não precisamos ter medo. É Deus que conduz. Juventude, e a juventude hoje tem que olhar. Sei que você, às vezes, jovem, precisa de uma faculdade, uma coisa. Olha, tudo tem um tempo certinho, pode fazer faculdade, pode se formar, ser grandes profissionais, mas a obra do Senhor também dá para fazer com excelência. Como é que foi quando a sua filha chegou e falou que queria ser missionária? E qual foi o sentimento, a emoção, quando o senhor falou que foi em janeiro lá, né? Isso. Deixar ela. Que deixou e voltou e viu a sua filha indo pro campo. Como é que foi? Eu pergunto porque, assim, a primeira coisa, quando a Larissa nasceu, tem uma filha de 2 anos, foi que eu peguei nos braços, eu orei e consagrei. Falei, Senhor, a vida dela é tua e que ela seja uma bênção nas tuas mãos, assim. E assim, toda vez que eu falo sobre isso, dá vontade de chorar, né? Conversando com alguns colegas meus, parentes, às vezes falam assim, eu quero que meus filhos sejam juízes, quero que seja médico, quero que seja isso, aquilo. Eu falo assim, se minha filha chegar para falar para mim, pai, eu quero ir fazer a obra de Deus, sei lá, no Oriente Médio, lá no meio da guerra, vai ser com dor no coração. Eu vou falar, filha, vai, pode ir, vou ficar super feliz, porque nós não fomos criados senão para ver para a glória de Deus, né? Verdade. Como é que foi? Deu angústia no coração? Deu alegria? Foi medo? Foi porque Cristolândia vai lidar com um público, né, bem mais complicado. Glênio e Samira, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil. Eu enviei uma jovem há 2 anos e meio para o Amazonas. E quando na despedida dela lá da cidade, com os parentes, eu vi a mãe chorando, o pai chorando, a família chorando. Aí é bom enviar o filho dos outros, né? Eu digo, calma aí, porque assim é bom. Mas eu vi o clamor do pai, da mãe, o choro por ela ir para o Amazonas. Tá lá 2 anos e meio plantando igreja. Quando chegou na vez da minha, 18 anos, 15 anos, eu percebi que eu nunca forcei, eu nunca forço. Tudo tem que correr natural. 15 anos eu comecei, ela tinha 15, começou a andar comigo. Dar um estudo bíblico, ela começou a me acompanhar de tudo e perguntando. Quando chegou 18 anos, ela falou, no aniversário dela, assim, papai, eu quero ser missionária. Eu disse, você tem... Do exemplo, do né? exemplo. Ela assim, tem certeza onde você quer ir? Qual é o que você se identifica? Aí ela tem um período de oração lá e disse assim, pai, eu quero ir para Cristolândia. E aí ela inteirou 18 anos em setembro, em julho, 31 de julho, e quando foi em janeiro, ela disse que queria ir para Cristolândia. Aí foi processo radical, ela foi para Vitória. E aí aquela questão, eu fui deixar ela empolgado, animada, a mãe dela ficou desesperada chorando, porque ela tinha passado para poder fazer faculdade de matemática, ela tinha passado na Universidade Federal do Pará, e aí para fazer matemática. Agora como? Eu digo, agora você tá... Ela disse, não, eu quero, e faculdade tem como eu fazer ainda também. Aí foi pra lá. E quando eu cheguei, fui com ela, entrei no avião, animada, empolgada, a mãe dela chorando, ficou chorando, que tem que ficar mesmo, né? Cheguei lá, passei 3 dias com ela, pra poder ficar um pouquinho, ambientar um pouco. Mas quando eu peguei o avião de lá pra cá, aí eu digo, não, é aí que veio cair na real. Minha filha ficou. Mas pensa, mas é uma alegria, assim, uma tristeza porque é o convívio, mas a alegria de a gente saber onde que o filho da gente está no melhor lugar, porque decidiu escolher a melhor parte. Então isso, e eu perguntei hoje para ela, minha filha não está arrependida não? Ela assim, papai, não me arrependi e não me arrependo, eu só vou estar indo para aí agora, só fazer tratamento de saúde para poder retornar ao campo. Então, não é difícil pelo convívio, mas é bênção, a gente sabe que é a melhor parte. O coração do pai fica alegre. Fica alegre por saber, porque hoje jovem de 18, 19, 20 anos, às vezes, mesmo estando na igreja, se dizia, não quer saber. A gente saber que ela está empolgada e, graças a Deus, Deus está sustentando de forma grandiosa. Eu lembrei agora, a minha mãe, ela já foi missionária de missões nacionais, lá em 1800 e... 1800. Ai, 1900, não, minha mãe não é velha assim. Mas 1980 e poucos por aí. Ela
foi primeiro para Natal, né, de Missões Nacionais, ela fez o seminário do SEC, lá em Recife, e aí depois ela veio para cá, trabalhar no Colégio Batista aqui em Tocantinha, né, Margarida, diversos missionários que tinham aqui, 1990, se não me falha a memória, quando ela veio para cá. E aí depois conheceu meu pai, pediu desligamento da junta, porque na época não podia casar missionária com quem não fosse pastor de igreja, né? E casou. E aí hoje meu irmão, ele tá indo pro seminário, vai o ano que vem, vai para um seminário fora. E aí ele é esposa e simplesmente vão largar tudo, né? E aí minha mãe tava comentando esses dias, falando assim, fica feliz, óbvio, né? Porque ela sempre foi o desejo do coração, ver a gente envolvido, porque é justamente isso que o senhor falou, sobre a questão da juventude, né? Mas ao mesmo tempo eu falei assim, não quero nem falar isso porque senão eu vou chorar. E aí, assim, às vezes a dor da separação, de saber que o filho vai estar lá, longe por um tempo, não vai ver todo dia, é difícil, mas a alegria, né? O senhor falou, como o senhor compartilhou aí, é algo que eu imagino, por enquanto eu só imagino. E a sua que vai não também. tenha preço. Só na vontade de Deus, eu falei, minha filha é tua, Senhor, e faça dela o que tu achares e que ela seja um instrumento realmente para propagação da palavra, né? E o mais legal é que, tipo assim, a sua filha viu e tomou essa decisão, com certeza, por ver, vivenciar, compartilhar e ter como espelho, né, vocês. Porque assim, gente, bora falar a verdade. Não, eu acho que não é fácil, né, largar tudo para ir pro Rio Trombetas, ficar lá, por mais que eu tenha vivido na comunidade, mas o ser humano ele vai querer o conforto. Se eu deixou o mercadinho, deixou a gerência lá do supermercado para ir para lá, né? E assim, não é fácil, mas assim, ver a família envolvida, trabalhando e indo para o campo assim, é uma situação assim que eu vejo que imagino que não tenha preço. Eu acho que um ponto importante nessa questão da vocação de jovens é entendermos que o chamado para o ministério, a Bíblia considera como a excelência de todas as profissões, ainda que não seja necessariamente uma profissão, é uma vocação, mas a Bíblia diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra o mesmo. Então todas as profissões, sem dúvida nenhuma, são boas, mas são todas para essa vida. A única que trabalha para a eternidade é a vocação ministerial. Então eu acho que nós precisamos trabalhar um pouco mais, né? O Felipe, meu filho, está com 19 anos, e o desejo do coração dele, o chamado, é para o Ministério de Música. Eu segurei ele esse ano, que ele terminou, né, o médio ano passado, para conviver com a gente, amadurecer um pouco mais. Está fazendo faculdade de administração, mas aí, se a coisa caminhar dentro do que está sendo planejado em oração, em fevereiro ele vai para o Seminário do Sul para fazer música para o Ministério de Música, né? A minha filha Tisa, com 12 anos, esse ano no congresso, no acampamento de jovens, ela se apresentou para missões. Com 12 anos de idade, né? Aí o coração dispara um pouquinho mais, né? 12 anos de idade. Muito novo. A gente tem na região um acampamento para adolescente de 13 a 17 anos, chamado Defesa da Fé. O objetivo do acampamento é trabalhar 4 eixos temáticos, né? A ética e comportamento cristão, missiologia, seitas e heresias e marxismo cultural. Nossa, e aí a gente aborda, é teológico, né? Imagina. Estamos precisando dessa, o foco ele é bem teológico. No mundo onde tudo é coach, né? É o nosso lá, o programa 100. O adolescente acorda bem tarde. Quanto tempo quanto de duração? 6 dias de acampamento. 6 dias de acampamento. E então, a idade? A idade é entre 13 e 17 anos de idade, porque é a ênfase para adolescente. Os jovens já estão cobrando agora que tem uma versão jovem da coisa, né? Acontece todo ano. Todo ano. Nós estamos no segundo. No primeiro ano nós levamos o pastor André, da PIB de Atibaia, em São Paulo, e usamos como referência o livro teológico Contra a Cultura, da editora Cultura Cristã. Nesse ano nós levamos o Mateus, pastor Mateus, que é o missionário de Missões Nacionais, usando o livro do pastor Ronaldo Lindório e também perguntas da Junta de Missões Nacionais. Acontece no período das férias, pastor. No período das férias, do mês de julho, né, a gente abre apenas 50 vagas, porque o nosso acampamento ainda não comporta bastante gente. Nós temos 38 adolescentes e 20 pessoas voluntárias, né? Eles pagam toda uma taxa, então eles acordam assim 8 horas da manhã, das 9 a meio-dia e 30. Ele falou assim, pô, acorda tarde. 8 horas da manhã. É porque nos outros treinamentos nossos, todo mundo tem que acordar 6 horas, né? No instituto. Então eles acordam 8 horas, café 8 e meia. Das 9 horas da manhã até meio-dia e 30 é só com palestrante, a questão teológica mesmo. À tarde um tempo de atividade recreativa, aí à noite tem o culto, né,
programa devocional com mensagem na área do tema. Aí depois disso, né, programação social, culto da fogueira, cinema. Aí, aí aquilo que a galera gosta. Como é que foi a aceitação da galera? Por que eu falo isso? É interessante porque é uma linguagem profunda. Muito. Né? São temas profundos assim. E a galera hoje, a adolescente, ela tende a não se aprofundar tanto, não né? se interessar Não se interessar tanto por essas coisas. Como é que foi no primeiro, no início, a aceitação da galera? Teve essa adesão grande? Olha só, eu acho que é uma leitura equivocada que os adolescentes não se interessam. Eu acho que dá a ideia que não, parece que a galera está desligada, mas na verdade essa galera não está desligada não, eles estão antenados em tudo. Nós trabalhamos, por exemplo, o livro Contra a Cultura, da editora Cultura Cristã, trabalha temas como aborto, eutanásia, você tem aí questão evolucionismo, questões políticas. Então, como que o marxismo cultural aborda isso? E como que a gente responde isso biblicamente? A ideia é preparar esse jovem para a vida cristã, inclusive nas universidades, onde é um ataque maior à fé cristã. Né? E essa galera encantadíssima. Então, só você ter uma ideia, nós já estamos com a data definida, a programação de 2025, já está sendo divulgado, e nós vamos estar levando o pastor Paulo, que é um apologeta com leitura na área de criacionismo versus evolucionismo, que vai abordar essas questões, como que isso afeta toda a formação acadêmica, a visão cristã. Então ele vai entrar nessa linha, e isso nós estamos falando de meninos lá das comunidades ribeirinhas, ok? Galera que faz farinha para conseguir pagar a inscrição de R$210. 2024, nós havíamos cancelado o acampamento porque nós não teríamos uma embarcação. E aí eles ligaram, pastor, a gente vai de canoa, a gente vai de rabeta, mas nós não podemos cancelar. E os pastores vieram, então 2 meses tivemos que trazer de volta o acampamento, e foi assim uma grande bênção. E a turma estuda mesmo, leva com muita seriedade o projeto. Acho que vale muito a pena pensar. Engraçado, R$210, o povo faz farinha, dá o jeito e tal, trazendo para nossa realidade aqui. Às vezes a gente tem congressos, programações mais baratas e a galera, tô sem dinheiro, vou não. Lá o povo vai fazer farinha. Antigamente a gente tinha cultura de sair na rua. Eu, por exemplo, saí na rua vendendo maracujá para ir para o projeto missionário, vendia sorvete, também fazia sorvete para poder vender. Então, assim, é interessante porque a galera realmente, quando tem interesse, dá os pulos, cada um dá seus pulos para poder estar participando, né? Os nossos palestrantes têm ficado encantados, e a gente mesmo da coordenação, a nossa equipe que trabalha conosco, de como essa galera fica antenada de 9 da manhã a 12h30 em temas teológicos com abordagem de alto nível. Por exemplo, o pastor André, que foi nosso primeiro palestrante, ele é o diretor do Ministério Prega a Palavra, a nível de Brasil, né, de Atibaia e São Paulo, que é um ministério de pós-graduação em pregação expositiva. Então, assim, o nível é altíssimo mesmo de reflexão teológica, bíblica, e essa galera acompanha. Se me permite, Glênio, ele falou aí essa adolescente de 13 a 17 anos, né? É a terceira edição, né? Vai ser agora a terceira. Mas tem menino lá de 12, tá? Né? 12, pastor, meu filho tem que ir outro, quer ir junto também. Depois eu vou copiar até essa ideia. Contaminando. Gostou, né? É bom demais, aí sai. Quando ele divulgou essa primeira edição, eu tinha feito lá no projeto de jovens. Então, observa, eu estou na terceira edição também do Jovem. E observa o ganho que a gente tem com isso. No mesmo sentido de temática? No mesmo sentido. E o que tem acontecido? Nós vamos para a terceira edição. Nosso é jovem de 15 a 38 ou a 35 anos. Essa é a idade. Não entra nem mais e nem menos. Quem tem acima de 35 é para ajudar. E é uma quantidade limitada, 100 jovens. É a quantidade de 100 jovens. Para poder o trabalho ser mais direcionado. E toda vez nós temos o segundo, que fizemos no Marajó agora, esse último, o outro vai ser numa cidade bem próxima, a gente muda de localidade, a quantidade de 100. E todas as vezes nas edições está saindo de lá o quê? Vocacionados. Ali é levantado vocacionados. Então, ao desperta aí aos pastores, até do Tocantins. Aproveite fazer esses pequenos eventos com poucos jovens, que o aproveitamento é melhor. Existe aquele congresso grande, ele é bom, 500 jovens, 600 jovens.
mas não tem muito um aproveitamento quando é o número reduzido, no caso dele 50 adolescentes, eu com 100 jovens, que eu vou Você consegue ter mais tempo de mesa, compartilhamento, né? E isso desenvolve muito na mente da juventude. Sim. É o despertamento para a obra, para sua própria igreja. Ele vai chegar muito mais empolgado na sua igreja em trabalhar, porque ali ele foi moldado durante 3 dias em um processo tão bom de conhecimento e teológico que ele falou, porque tivemos esse ano um jovem pastor de 29 anos da cidade de Jacundá, um jovem excepcional, foram 3 dias de muita bênção para a juventude no Marajó. Nossa, muito enriquecedor mesmo. Uma ideia muito boa. Eu já fiquei com vontade de visitar, já. Então, aí, ó, já está convidado para Bora fazer a inscrição na Samira, cadê o formulário? Uma jovem A Samira vai como voluntário, naturalmente. Uma jovem agora, nessa última edição nossa... Ela é quase adolescente, ó, o tamanho da crescendo, fase de crescimento. Foi uma jovem... Eu igual pastor, só amadureci. Né? Foi uma jovem de Tucuruí. O pastor dela me ligou e disse assim, ela tem 18 anos, ela quer conhecer um pouco da missão. Ela foi para o nosso projeto de 100 jovens, aí ela fez inscrição, chegou lá, ela vivenciou os 3 dias. Minha filha, que está em Vitória, ela esteve nesse evento. A outra missionária que está no Amazonas esteve lá também. O que aconteceu? Aquela menina foi de Tucuruí, no Pará. Quando chegou, o que acontece? Ela passou 10 dias lá em casa. Minha filha voltou para Vitória, ela assim, eu quero ir para Vitória também. Ah, que massa. Ela foi. Passou 30 dias lá acompanhando minha filha em Vitória e agora em janeiro vai voltar já como missionária para Cristolândia. Observe como é que o processo a convivência. E o detalhe é o seguinte, tá? Quem trabalha como voluntário paga igualmente o jovem que vai participar. Eu acho isso engraçado. Engraçado não. Paga para trabalhar, né? Eu acho muito interessante. Não, é porque às vezes a gente vê algumas situações onde a galera fala assim, isenta minha inscrição porque eu vou para trabalhar. Eu penso o seguinte... O servir é um privilégio. Um privilégio. Eu vou estar lá para abençoar outras pessoas, eu vou dar o exemplo e ser o primeiro a estar pagando, contribuindo com a inscrição, né? Até porque a inscrição é para ajudar no custeio das despesas que tem, né? Exatamente. Então, assim, a mentalidade tem que ser do serviço. Eu vou estar lá para servir, porque servir na obra de Deus é um privilégio. E ela vai acontecer independente de mim, mas é uma honra minha poder ser a pessoa que está lá participando, envolvido e sendo bênção na vida de outras pessoas, né? Então, ela paga a inscrição porque todo mundo vai ganhar uma camiseta, um livro teológico, bolsa, caneta, todo o pacote, camisa diferente, naturalmente, as cores, né, entre voluntários e acampantes. E ele vai se alimentar durante 6 dias, igualzinho os outros, né? A diferença é que ele vai servir, né? A ideia é que os nossos adolescentes mesmo sirvam. Por exemplo, no nosso Instituto Bíblico, os alunos do Instituto Bíblico, eles são divididos em equipes, e alguns serviços como limpeza, varrer, lavar louça, banheiro, é dividido entre os alunos do Instituto. No acampamento de adolescente, não. Os adolescentes não fazem nada receber, porque eles vão só para receber. E nós vamos para servir. E a gente abre 20 vagas apenas, né? E a gente tem mais de 20 pessoas querendo, porque o nosso espaço é pequeno para hospedagem. Nosso sonho é construir lá 2 alojamentos, que a gente quer aumentar aí a capacidade de poder receber pessoas. Mas tem sido realmente uma grande bênção. Outra questão, para que a gente consiga atingir esse objetivo, que é essa perspectiva teológica, nesses 4 eixos temáticos, a dinâmicas de atividades recreativas, a gente não faz grupos fixos do início ao fim, que gera aquela competição no retiro, né? Cada dia eles se misturam, então deixa de ter competição, porque quem tá num grupo, você vai pro outro, e aí já, na verdade, o foco realmente é relacionamento e amizade. Apenas dá... Mas aí não tem competição, pastor? Não tem competição, a competição é só daquele dia, daquela tarde. No outro dia, quem está numa equipe, por exemplo, equipe azul... Aí vai ser outra competição. É outra competição, é outra. Então não gera a rivalidade que normalmente acontece às vezes. Porque às vezes nos acampamentos normais que a gente participa, né? As equipes vão do primeiro dia até o final, tá lá na pregação, já tá pensando, né, na pontuação que perdeu, na competição. Eu acho que eu teria que ir só pra você servir mesmo, porque essa competição não daria. Mas aí vocês falaram sobre o Rio Trombetas, a Abaetetuba, são os projetos que vocês estão. Queria que vocês, assim, começam aqui pelo pastor Euclides, compartilhasse em que consiste, a Abaetetuba, aonde fica essa cidade, o que vocês fazem lá, qual tipo de trabalho, da mesma forma o senhor depois, a respeito do Rio Trombetas, eu sei que o senhor falou do barco missionário, dos ribeirinhos, mas queria que vocês explicassem pra gente o projeto em si, que vocês atuam, desenvolvem lá. Muito bem,
Abaetetuba, saindo aqui de Palmas, são 1.200 quilômetros. Fica 120 quilômetros de Belém, capital do Dá Pará. pra chegar de carro? De carro, daqui lá até lá vai de carro. É uma cidade hoje com 161 mil habitantes, é bem grande, populosa, Quase o tamanho de Araguaína. quase o tamanho de Araguaína. Ela não tem nada do que tem Araguaína, mas tem uma coisa chamada gente, né? Gente tem bastante. De frente à cidade, o rio Maratauíra, na frente da cidade lá tem 72 ilhas pequenas, que todas habitadas. E Abaetetuba tem a segunda maior feira aberta da América Latina. É mesmo? Feira de quê? De Feira comida normal? de tudo. De você lá vende todo tipo, até caça lá vende o macaco, vende a mucura, vende o tamanduá. A mucura é verdade, o pessoal Eu vi a consome. história aí que você come mucura. Pois é, tem a mucura lá, bastante. O bicho preguiça. Então, uma feira que vende de tudo. O Ribeirinho, ele, todos os dias, ela é praticamente permanente. Toda manhã, à tarde, só o Ribeirinho sai e volta no outro dia. Mas a Abaetetuba não é a ilha. Não é Ela ilha. fica no continente. No continente. Ela já é entrada pro Marajó. Mas essa feira, todo dia o Ribeirinho vem, que é lá o extrativismo, é o movimento financeiro. Eles trazem as coisas para vender na feira, compram o que não tem lá. Então esse movimento é diário. Então é muita movimentação. Uma cidade difícil. Hoje tem uma igreja batista, eu cheguei lá há 8 anos, uma igreja batista com aproximadamente 20 membros, 48 anos de idade. E aí nós fomos com um projeto o quê? Para plantar a igreja em Abaetetuba, fortalecer uma igreja forte, para depois a gente entrar no Marajó. Porta de entrada para o Marajó. Tá, então essa cidade, ela não fica dentro do arquipélago. Não. Ela não fica. Agora, aí sim, agora entra o rio, já é entrada no Marajó. Aí dali nós já conseguimos, aí como igreja aqui contando o nosso contexto, com 2 anos organizamos a igreja. Que Então eu você comecei, chegou lá, não tinha igreja? Tinha uma igreja, a primeira igreja, mas eu não fui para lá. Hoje tem um pastor na primeira igreja, eu fui começar na minha casa mesmo. Plantação. E ali com dois anos organizamos a igreja. Mas vocês já foram com o foco de... Plantação. Nessa cidade específica? Nessa cidade específica. Para poder entrar para poder entrar para as comunidades mais. E ali organizamos com 2 anos. Hoje a igreja vai fazer 6 anos de organizada, agora dia 24 de novembro. Temos uma congregação a 17 quilômetros de Abaetetuba, de onde ali saiu uma missionária, uma comunidade chamada Murutinga, com 5 mil habitantes. A comunidade não é da cidade, Não é da cidade, já é rural, parte rural. Tá. Então, não é entrando para a ilha. E na ilha, nós já entramos na primeira cidade que temos acesso, a ilha de Marajó, o arquipélago. É uma das cidades, das 16 cidades habitadas, claro, 16 cidades do arquipélago Ilha de Marajó, uma cidade com 40 mil habitantes, é uma ilha, né? Só chega lá de barco, 4 horas de barco para chegar no arquipélago só chega de barco, só não chega de barco, carro. não chega de carro. Ou de avião, né? É o de avião. Só que E de Abaetetuba para lá, qual a distância de barco? Quantas horas? 4 horas de barco, de Abaetetuba até nossa congregação na cidade de Moaná, que é ilha. Que são 17 quilômetros. 17 quilômetros é para outra congregação que já é tá. terra. Na zona rural. Na zona rural. Aí vocês estão com essas duas Duas congregações. congregações, uma na ilha e uma dentro do município de Abaetetuba, só que é vila, chama vila, com 5 mil habitantes a vila. E dentro disso, que nós entramos na ilha de Marajó, que é esse grande arquipélago. A ilha de Marajó são 600 mil habitantes, só para vocês terem uma ideia. Nossa. Todo o arquipélago. 600 mil habitantes. Eu vi, eu tava conversando, a gente tava conversando mais cedo, na escola, a gente estudava assim sobre a ilha de Marajó, né? Eu não sabia que era arquipélago, soube conversando com eles aqui um pouco antes, eu achei que era só a ilha lá, normal. São quantas mil ilhas que a gente tava conversando? São 3 mil ilhas, mais de 3 Imagina, mil ilhas. 3 mil ilhas. Ilhas muito e grande. ilhotas. Ilhotas, ilhotas. É o maior arquipélago Do mundo. É o maior? É o maior. arquipélago. Não sabia. Aí o que Não fazia o ideia. que acontece? Essas cidades, são 16 cidades com prefeito, cidade normal, né? Só o acesso é barco, só. Nem avião chega. Porque não tem um aeroporto. Às vezes não tem, mas tem só o teco-teco. Avião monomotor, né? Monomotor consegue chegar, mas uma parte maior não consegue chegar, que é o povo mesmo no dia a E dia. essas ilhas são longe uma das outras? São longe, por exemplo, 4 horas parece que nós estamos. A última, de onde eu estou, para a última cidade, vamos dizer assim, 6 dias de barco. Caraca. Então é longe.
Então é longe. Observe, eu tô aqui distante dele aqui, é 6 dias de barco para onde ele mora. Só para ter ideia como é pertinho. Ah, a distância que vocês ficam 6 dias? 6 dias de barco. Se ele for de barco, For de barco são 6 dias. Aí o que eu digo? Esses 600 mil habitantes distribuídos em 16 cidades e suas ilhotas que tem sempre habitantes, composto que essas cidades, se diz assim, qual é o contexto batista no meio desses 600 mil habitantes? Quando soma, quantos tem? Aproximadamente 300 batistas. 300 batistas 300 batistas no meio de 600. Duas palmas dessa aqui, né? Palmas 300 mil, 300 e pouco, como seria o tamanho da capital aqui 2 vezes. São 300 batistas. Precisamos entrar, são 15, só para entender, são 15 mil crianças na alfabetização. No arquipélago. No arquipélago. 15 mil crianças. Essas crianças não têm, no 73% das escolas, que as escolas no máximo que tem, consegue 50 alunos, pelo contexto ribeirinho, não tem terra. A evasão escolar é muito grande. Essas crianças, elas chegam só de barco, nas palafitas, que não é rua, né? São palafitas, negócio de madeira, elas passam, a água passa de baixo. Segundo a última pesquisa que fizeram lá, 73% não tem água potável. Só pra vocês terem uma ideia. 73% do arquipélago ou das crianças? Das crianças, das escolas. Se for arquipélago, vai até mais. Se colocar, tem até mais que não tem água potável. O level, como é muito grande, essas crianças têm ferida dentro delas que elas não conseguem curar. Às vezes se convertem no dia a dia, as pessoas vão se convertendo, mas você percebe que existe uma cura que precisa. A cura bem profunda, porque estão tudo decepcionados com a vida que tiveram desde a infância. Então o que saiu na mídia e depois falaram que era mentira, então é verdade. O que saiu na mídia é só um pouquinho da realidade do Marajó. Só um pouquinho. E observa que a gente fala isso, mas até com muita cautela. Precisa ali só mesmo do evangelho, e a gente aumentar ali a presença do povo de Deus nesse lugar. Eu vi. Como é que foi vocês chegarem lá, e aí o senhor tem filhos, eram pequenos na época, né? Como é que foi se deparar com tudo isso? Foi difícil nessa questão cultural, e você vê um povo todo diferente. Quer dizer para vocês que tudo é diferente da nossa cultura aqui, todos eles são diferentes. Mas agora, o que nos chama a atenção muito dessa situação, porque é gente, irmãos. É gente que precisam do nosso cuidado. É gente. Mas Deus, ele protege e protegeu sempre minha família nesse contexto para eles aprenderem também essa outra realidade. Acho que para mim foi bom eu levar meus filhos para lá, que eles viam a realidade do que eles viviam aqui, e chega lá e vê a diferença. E hoje eles podem comparar os dois extremos. É um Brasil totalmente diferente. E diferente. Elas, quando vêm para cá, elas veem a realidade diferente de lá. Então elas sabem valorizar isso. Onde tem, então esse valor, acho que isso não tirou delas, que elas viviam um pouco aqui e um pouco lá. Então elas têm como comparar. Então quem vai fazer uma visita no Marajó, ele não volta como ele foi. Ele volta de forma muito mais a amar missões. Amar muito mais a Deus e amar muito mais o próximo, porque lá tem gente simples, mas pessoas que têm coração, que precisam ser cuidada, restaurada de muitas coisas que acontecem. Eu estou falando de um contexto onde eu vivo, que é do caso dele também, que é um outro contexto, que ele trabalha muito a questão do indígena e quilombola, mas observe que cada um tem uma coisa chamada gente. E esse evangelho tem que chegar. Esse evangelho tem que chegar o quê? Pelo povo de Deus, para poder ali minimizar o sofrimento daquele povo com a palavra do Senhor. E aí a juventude tem que estar atenta para... Você jovem, de 18 a 35 anos, não deixe de fazer parte do radical, de ser um radical missionário, seja em Oriximiná, ou seja em a Ilha de Marajó, ou qualquer parte do Brasil aí, onde Deus enviar, tem que ir. Pastor Feijão, sua realidade é parecida? Todo contexto amazônico, nós temos problemas em todas as áreas. Dos problemas que temos nos grandes centros, você vai ter também drogas, alcoolismo, prostituição, abusos, né? Então você tem todos os problemas que você tem na parte urbana, você tem nos contextos, no contexto amazônico, mas por ser locais menores, isso toma uma proporção maior. A ausência, né, do Estado devido ao aspecto geográfico, né, de policiamento, né, em vários locais, e de outras ações, você acaba tendo, por exemplo, a presença em termos de saúde pública, em termos de segurança pública e várias outras, precário, né? É muito maior do que acontece nos centros urbanos. Ou
nas cidades ribeirinhas, porque existem vários contextos ribeirinhos, né? O contexto do Marajó é um contexto de ribeirinho de maré. Todo dia as terras enchem e secam. No contexto onde eu estou, é um contexto ribeirinho diferente. Nós temos lá, aliás, outro contexto ribeirinho. Ribeirinho de várzea e ribeirinho de terra firme. O de terra firme, a terra deles fica sem encher, sem alagar o ano todo. A água chega até frente da casa apenas. E toda a outra terra mantém. E a parte de várzea são 6 meses de terra alagada e 6 meses de terra firme. Lá tem isso no Marajó? Essa cheia assim, época de chuvas, ou essa zona... É todo dia, O maré. Marajó é todo dia, por causa da diário. força da maré. Todo dia. A O água nosso sobe, contexto é ela desce, diferente. todo dia. O nosso são 6 meses de terra seca e 6 meses de enchente nesses contextos. E aí o contexto quilombola e Lá é o Rio Trombetas. Rio Trombetas. E aí o contexto também indígena. Então você vai ter tudo isso em proporções maiores ou menores, mas esses problemas eles vão existir em todos os lugares. Como é que é a questão dos indígenas lá? A gente tá agora, que eu imagino que não seja lá, né? A questão dos Yanomamis, né? Tá aí na mídia, tudo falando. Que aí são comunidades, desculpa, que de certa forma não têm um acesso tão facilitado para chegar lá, são mais isoladas. Essa região do Rio Trombetas são índios mais... como é que eu posso Isolado da dizer? sociedade. Não, justamente o contrário. Por exemplo, aqui a gente tem as aldeias, né? Tem aqui Tocantinha, os índios xerentes, tá? Que são índios urbanos, digamos. Lá é mais ou menos assim. Urbanos eu falo assim. Próximos da cidade. mais civilizado. tem contato, Exatamente. isso. Vamos lá. Em termos de distância geográfica, da parte urbana até a última local, que é a comunidade quilombola, de área navegável, são aproximadamente 14 a 18 horas de barco, dependendo do barco, da força desse barco. No verão, com 3 horas você chega na primeira aldeia e com 3 dias na última aldeia. Por quê? Isso de porque baixa. É porque baixa o rio, tem muita cachoeira, né? Tem muita parte de pedra, tem área que dá de navegar dentro, tem área que você tem que puxar essas canoas. E é muito diferente assim o nível? Fica seco, de você ter que andar. Não, eu falo porque assim, para cobrir uma cachoeira. Você tem quedas, né? Você tem corredeiras para fazer. E aí eu tô falando do povo Aiuai. São 12 etnias, né? No Rio Trombetas. Na verdade, assim, subindo o Rio Trombetas, nós temos 3 rios. Rio Trombetas, Rio Cachorro e Mapoeira. São 12 etnias nesse contexto, né? Alguns com uma presença evangélica maior, que é, no caso, o povo Aiuai, que foi evangelizado há mais de 50 anos. A missão MEVA fez um excelente trabalho. Tem a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, todas as aldeias têm pastores, eles se consideram 100% evangélicos, né? Eles são referência, inclusive, em termos de trabalhos, eles são, inclusive, um celeiro de missões nesse sentido. Outras etnias com menor presença, alguns sem nenhuma presença, alguns em bastante contexto mesmo. Devido à distância, custo, logístico de viagem, as aldeias mais próximas do setor urbano vai ter um contato maior na cidade para fazer compra e outros vão ter menos presença na parte urbana. Mas você tem indígenas hoje que vão para a cidade para terminar o ensino médio, né, para fazer faculdade, para fazer cursos. Alguns ficam em Oriximiná, outros vão para a cidade de Santarém, outros vêm para Belém, para a capital e outros locais para fazer. Então você tem todo investimento. A gente tem hoje, né, nesse contexto, o que nós chamamos de urbanização indígena dentro da aldeia, a chegada da televisão, a chegada da internet, e eles querem ter acesso a tudo que nós temos, né? Eles querem ter todas as tecnologias, todas as facilidades que nós temos, né? Funcionando também. Então isso, inclusive, facilita a comunicação, em termos de contato, em termos de estudo. Mas eles mantêm toda a cultura, né? De língua, de dança, de comida típica, de vivência, que é desfrutar de tudo que nós temos e manter a sua cultura também. É mais perto ir para Belém ou para Manaus? Manaus. Manaus. Nós estamos assim, a gente considera lá. Eu falo é porque assim, falou assim, não, são 6 horas, 6 dias. A gente mede, distância, né, por dias de viagem, né? Então a gente está assim, 2 dias de Manaus, 6 de Belém. Então observe que está muito mais Para próximo. fazer, é claro, que se você viajar de lanchas expressas, catamarã, navio, né, com mais velocidade, esse tempo diminui para 4 dias, né, para 1 dia e meio. Então vai dependendo do tipo de embarcação também. Mas e é tudo normal esse tipo de trajeto lá de viagem. Então, só tem isso, né? Então pra gente, por exemplo, de Santarém, são de Oriximiná para Santarém, são
descendo o rio, são 10 horas. Subindo, são 12 horas. Eu moro em Porto Trombetas. Posso explicar isso depois. São 14 horas de viagem de Santarém para Porto Trombetas. É comum a gente falar o seguinte, ó, eu tô indo ali em Santarém. Tô indo ali em Santarém significa que ele vai viajar a noite toda, né? Vai chegar de manhã, vai passar o dia todo em Santarém, no outro dia pegar o barco, tô indo ali em Brasília. e voltar, entendeu? Bate e volta. Tô indo ali em Santarém. 2 dias fora de casa, 3 dias fora de casa. Então qualquer viagem nossa missionária precisa inclusive ser muito bem planejada para fazer uma viagem de 3, 4, 5 dias. Santarém já é uma cidade de porte. A cidade tem 350 mil habitantes, né? Grande. Aí já é. Tem uma estrutura. Tem toda uma estrutura, dentro de um projeto, de um sonho, na verdade, né? Político, de ter o estado do Tapajós, Santarém seria exatamente a capital, né? De um estado. Cada vez já teve aí plebiscito, tentativa da região, né? Um anseio da população também, por isso também, daquela região. E aí você tem outras cidades. No contexto do Baixo Amazonas, são 13 municípios. Município com 70 mil, 50 mil, 40, 100 mil habitantes. Baixo Amazonas. Baixo Amazonas no Pará. Tem 2 regiões de Baixo Amazonas. Tem o Baixo Amazonas, pertencente ao Amazonas, e o Baixo Amazonas, pertencente ao Pará. Aí faz fronteira. Explica pra gente o que é. A última cidade do Pará, no Baixo Amazonas, é a cidade de Juruti. E a primeira cidade, nesse sentido, do Baixo Amazonas, é a cidade de Parintins. Né? E aí as 2 cidades fazendo Mesmo fronteira. que é chamado Baixa Amazônia. Por causa que fica um contexto ali do Baixo Amazonas com bastante cidades. Você tem, aqui geograficamente, É o Baixo quê? É como se Amazonas fosse pra baixo do Rio Amazonas? é abaixo de Manaus, né? Entre Manaus e Santarém, vamos É colocar tipo assim. aqui, a Teotônia. Isso, mais ou menos. A gente classifica Baixo Amazonas, Médio Amazonas, Alto Amazonas, né? Acima de Manaus, já chegando para a região de Tefé, já é Alto Amazonas, né? Entendi. Muito bom. E o senhor trabalha lá quando o senhor voltou, né, de Belém para sua cidade. O senhor foi para plantar a igreja, já tinha algum trabalho lá? Como é que foi o seu direcionamento inicial? Eu fui de Belém para Altamira, Transamazônica. Isso. A Transamazônica, explica pra gente o contexto. Contexto Transamazônica. A Transamazônica é gigantesca de fato, né? Mas aonde eu tô foi da região do Xingu, em Altamira. E aí tem outras 10 cidades próximas. Eu fui para ser secretário executivo da Associação Batista, no Xingu. Aí de Altamira para a sua cidade. Aí de Altamira ali, Vitória do Xingu é uma cidade, que é o porto de Altamira. Então, é próximo? Não, é distante. Dá mais ou menos uns 600 quilômetros para Santarém. Ah, tá. Vamos colocar aí 10 horas, 10, 12 horas de ônibus, depois mais 14 de barco. Então a gente mede aí... Um dia. Um dia mais um pouco. Por hora. Eu fiquei em Vitória do Xingu, onde trabalhamos em uma congregação, que foi organizada a primeira igreja batista. E depois, então, eu voltei para minha cidade. A gente passou, antes disso, 2 anos antes da nossa mudança, nós passamos num processo que foi a perda de uma filha, a Sofia, quando ela tinha 4 anos de idade. E a gente tinha um sonho com a minha esposa de tirar um ano sabático, né? E depois de organizarmos a igreja, nós tiramos um período sabático. Foi o período do fim desse ministério também, eu entendi que eu deveria voltar para aquele sonho que foi lá, o sonho de 16 anos, de fazer missões. E a igreja batista, a primeira igreja batista, que é a igreja onde eu cresci, fui membro, que eu fui para o seminário, ela adotou uma nova filosofia ministerial, então deixou de cooperar com a nossa convenção, e nós deixamos de ter uma igreja da nossa convenção. E eu voltei então para plantar a igreja em Oriximiná. Ficamos 1 ano ali plantando igreja. Então ele estava sem igreja. Sem uma igreja batista da nossa convenção. No final desse ano sabático, nós tínhamos na sala da nossa casa aproximadamente 18 pessoas congregando conosco. E aí vem a igreja de Porto Trombetas. Porto Trombetas é um distrito distante da parte urbana. O convite, o desafio. Agora é o seguinte, né? Trabalho missionário no Rio Trombetas é missão raiz, tá? Não dá para ir jovem Nutella. Aí, galera, tá? Vamos deixar aí um pouco aí. Dá um recado para aquela galera. Essa galera aí do leite condensado, eu vou fazer o seguinte, vai mudar um pouquinho esse negócio aí. Você vai começar a tomar açaí do Pará, daquele que vem no isopor com gelo. Tem gente para cá vendendo. Não é o sorvete que você chama de açaí aqui não, tá? Com farinha, tá bom? Dormindo em rede. E aí a nossa viagem... Peixinho assado. A gente vai compartilhar, exatamente. Aí se você for conosco, é o seguinte. Você vai fazer uma viagem de barco. Uma galera vem na frente e a outra galera vem no rebujo. Quando chega lá, nós vamos assim, pegar uma rabeta... Vamos chegar em uma praia e você vai participar conosco de uma piracaia. Vamos pegar uns muquém e vamos fazer um peixe muqueado numa piracaia conosco. Parece outro idioma. Não, agora ele traduz no português pra gente entender. Que é? Vamos lá.
Piracaia é um churrasco na praia, só que um churrasco de peixe. Já Né? Você gostei. fica na praia, né, durante o dia ou a noite no luar. A cultura de Jesus. Exatamente. E aí você, para assar esse Jesus, peixe, a boa. gente usa o muquem, que são os espetos de madeira que a gente corta, cava ali areia, né? E monta ali como se fosse uma churrasqueira e coloca todo o peixe em cima e coloca ali uns pedaços, né, de pau. Rebujo é aquela onda que fica, você vai passando o barco e vai ficar naquela onda que vem atrás, a gente chama de rebujo. Então quando a pessoa diz, não deu para ir junto, eu digo, vem no rebujo, vem atrás aí, depois você vem, tá bom? E aí você vai aprender um pouco mais da nossa cultura e o nosso dialeto, que a gente brinca lá, o nosso dialeto oriximinês. Tá Oi, bom? chiminês, muito bom. O pastor Euclides falou aqui que a região lá do arquipélago do Marajó são 600 mil habitantes, né? Na região do projeto lá no Rio Trombetas, qual a população? São quantas cidades e qual a população? Não, cidade só uma, que é a cidade Só de uma. Oriximiná, o município Certo. de Oriximiná. Agora, nós temos lá 135 comunidades ribeirinhas. Essas comunidades ribeirinhas é um lago. Você tem o rio principal, que é o Rio Trombetas, e aí você tem o lago. A gente chama até a boca do lago. Você entra ali e o lago, dentro de um lago, pode ter uma vila, pode ter 2 ou 3. Um exemplo, na comunidade do Caipuru, tem a comunidade Caipuru de dentro e Caipuru de fora. Na comunidade do Salgado, Salgado 1, Salgado 2, Salgado 3. Então, isso dá um total para a gente de aproximadamente 350, 400 vilas para ser alcançadas. Depois nós temos 36 comunidades quilombolas. Pessoas que são descendentes da escravidão, pessoas que os pais, né, os avós, fugiram das fazendas de escravidão de Santarém e Óbidos, se refugiaram no Alto Rio Trombeta, foram protegidos pelos indígenas, e depois que terminou a escravidão, eles vieram, então, como a gente diz lá, descendo o rio e se organizando em quilombos. E depois nós temos a população indígena. Nesse contexto, nós temos aproximadamente 52 mil habitantes na zona urbana e os demais organizados em pequenas comunidades ribeirinhas, indígenas ou quilombola, e também a área de Planalto, que é a área de estrada, é a parte que a gente chama lá de centro. Mas vamos para o centro. Aqui é o centro comercial, né? Lá se fala, vamos para o centro e está indo para uma comunidade rural. Mas se ele for para o centro da cidade, ele vai dizer, vamos lá na beira. Na beira, adorei. Vamos na beira, porque aí o centro é na margem do rio, né? O Rio Trombetas, uma cidade lindíssima, turística, e assim, com praias, com cachoeira, tem um dos pontos principais na área de pesca ecológica. Desse jeito a galera vai querer fazer Até caravana eu mesmo vou por pra aí, aí, uai. então. Falou churrasco de peixe na praia, uma praia, cidade linda, então, com gente, cachoeira. Tem todos esses desafios missionários de evangelização e de dificuldade e tudo que tem, mas tem muita coisa bonita também em Oriximiná, em termos de belezas naturais, um povo assim muito aconchegante, você vai Deus ser tá me muito chamando bem pra lá. acolhido neste processo também, tem muita coisa boa. Pastor, e como é assim, depois da plantação da igreja, né? Quais desafios que o senhor tem visto lá na região de Oriximiná? E como que é assim o dia a dia, o trabalho com o pessoal? Hoje o senhor é exclusivamente, né? Se dedica exclusivamente à obra. Então, o nosso desafio é, entre as ações evangelísticas e plantação de igreja, um dos grandes desafios é a área de compaixão e graça. O Estado, através de prefeitura e governo, tenta alcançar, mas devido à distância geográfica, há uma ausência muito grande do Estado em muitos aspectos. Tá? Então, por exemplo, nós temos lá o programa Novo Sorriso, onde nossos missionários atuam, nós trabalhamos com toda uma prevenção para as crianças de 0 a 12 anos. Então, nós montamos viagens missionárias, que nós chamamos de Missão Saúde. Foi lançado aí, já está aí em divulgação o link da próxima viagem, que é no mês de fevereiro. Então você que é profissional de saúde, você, pastor, eu não sei fazer nada, eu sei evangelizar. Você vai para lá, você vai auxiliar, você vai entrar, nós temos no nosso barco 4 consultórios odontológicos. Eles estão lá, guardadinho, cadeira, todo o material. A gente chega na comunidade de manhã cedo, ou já chega de noite, e logo às 6 horas da manhã a gente vai montar, tirar os consultórios, colocar no ombro, carregar uma barraca, onde for, e montar toda a estrutura para atender. Então você pode atuar na área de compaixão e graça, fazendo uma viagem de curto prazo, de 5 dias, 6 dias. Você pode se dizer, pastor, eu posso passar um mês aí com o senhor, eu estou sozinho, eu quero ir para lá, ou eu quero ir com a minha esposa, eu consigo colocar você aonde você quiser. A gente costuma dizer o seguinte, no campo missionário, toda profissão é trabalho missionário. Vou dar um exemplo disso. Nós fizemos uma das viagens missionárias para a aldeia com a nossa igreja, membros da igreja. O que alguns membros fizeram? Uma irmã, 2 irmãs da nossa igreja, sabe fazer lá sabão de soda cáustica.
Então nós conseguimos todo o Eu material vou fazer. e elas ensinaram os indígenas lá a fazer soda cáustica. Essas mesmas irmãs sabem fazer pão. E elas foram ensinar, levamos trigo, todo o material para ensinar a fazer. E já aprenderam a fazer o beiju e outras coisas que eles ensinam. Então toda profissão, numa viagem missionária, ela pode ser usada. Se você sabe fazer pulseiras, né, do braço, fazer cordão, crochê, tudo que você puder fazer, você vai usar isso e vai falar do amor de Cristo Jesus. Se você trabalha com criança, tem muita criança Contar para durante história. 5 dias, contação de história, brincadeira. Se você gosta de atividade esportiva, a gente compra umas 5 bolas de futebol e você vai montar um treinamento lá. A galera gosta muito de futebol e aí você vai dar um treinamento, vai usar o seu conhecimento. O que você souber fazer, Deus vai usar a sua vida em uma viagem missionária. Resumindo, só vai, né? Trabalho tem. Trabalho tem. E é missão raiz, tá? Mochila na costa, só coloca o peso que consegue carregar, tá bom? Pastor, aproveitando essa... Rede de barraca. Aqueles missionários que levam 2 malas pra passar Ah, 4 não, dias no Não, no DR. desafio radical, meu Ó, Deus do a céu. mala de rodinha... A Samira, parece que ela vai passar 2 meses no desafio radical. Ai, não. A mala de rodinha do consigo. aeroporto não dá, tá? Não, porque na ela- lama a gente não Num consegue... projeto mais. de 4 dias que a pessoa usa uma blusa só, manhã, Durante tarde e manhã, noite, tarde, ela leva 2 malas. Não, mas pastor, tinha que levar colchão, tinha que levar roupa de Não, cama. aí tu levou o colchão na mala. Uai? Tem que caber tudo dentro da mala, o E travesseiro. lá usa muito rede, né? Não, lá é Ah, rede. é lá rede, é mais rede. econômico, tá vendo? Espaço. É, o espaço. Tem? espaço Pastor, pra mas fazer. o senhor falou aí sobre a questão do evangelismo raiz. O senhor falou que são 18, 24 missionários? Conosco? É. 14. 14 missionários, né? O senhor fica mais na parte de supervisão desses missionários ou, assim, cada um tem uma área de atuação e além da supervisão o senhor ainda tem que subir rio e como é que é? E como é esse processo de subida, descida? Você. Então, eu faço a supervisão, eu mentorio um grupo, o pastor Kleber, que trabalha comigo, mentoria outro grupo. Aí vocês têm encontros periódicos. Nós temos encontros periódicos, por telefone, reuniões online semanal, Ó. relatórios. Cada missionário planta a sua igreja, uma mais 2, mas a gente se encontra para fazer trabalho juntos também, para evangelizar, a viagem dos barcos. E aí na viagem eu estou. Então, eu fico Quantas em viagens acontecem? o Os barcos que você tá falando é o barco ou missionário? barco missionário 2. Não, é só pra. Quando você fala viagem dos barcos, eu estou falando da viagem do barco missionário ou. É porque Cada um do nós seu temos, barco. nós temos 2 barcos. Nós temos o missionário 2, que recebe as equipes de fora e as viagens maiores. Aham. Nós temos outro barco que é de um missionário nosso, meu irmão Jael. O barco só é um barco pequenininho, né? E a gente O faz... que é um barco pequenininho? Um barco pequenininho é um barco Uma de... canoa. Não, é um barco de 3 metros Eu e... tava pensando nisso 3 aí, metros, né? 3 metros e meio de, Eu também tava de pensando. largura e 12 metros de comprimento. Cabe lá... Nossa, é um nesse- flutuante. Não, 12 metros de comprimento? cabe nesse... dá mais, eu acho que dá 13 metros e meio. Ele cabe nesse barco, a gente viaja nele Um barco com... pequeno, imagina o tamanho do outro. A gente viaja com 12 pessoas para dormir em rede. Nesse barco tem uma cozinha, tem banheiro, Nossa. toda a parte de comando. Então a gente consegue viajar nele. O custo é menor. Então a gente tem nele pelo menos uma viagem, às vezes 2 viagens por mês nesse barco. No outro barco, pelo menos uma viagem todo mês nós temos entre viagens locais e equipes que vêm de fora. Tá, então 2 viagens no barco pequeno e uma viagem no barco grande. Pelo menos isso. São 3 viagens por mês, Por mês, pelo menos. pelo menos. Essa viagem, ele sobe o rio todinho, sobe ou desce, não sei. Algumas vezes Ficou no sim, meio do rio? Como é? algumas vezes sim, outras não. Vamos lá. E aí nós temos as viagens de rabeta, que são só o bote de alumínio. É a voadeira. Não é a voadeira. A voadeira é um motor de polpa, né? E o de rabeta é aquele que tem um ferro grandão assim. Nossa. É uma outra máquina. Então, assim, dependendo de onde a gente A vai... rabeta é mais raiz que a voadeira, né? A rabeta é mais raiz, né? Entendi. Só que a rabeta nos permite viajar, por exemplo, agora que está quase tudo seco, tem parte que a gente não consegue ir no motor 15, tem parte que você não consegue ir no outro motor, no motores maiores. Então, dependendo da viagem, do local que a gente for, usa esses transportes. Se for para um local onde não consegue, a gente vai de carona mesmo, compra passagem e pede assim uma passagem para alguém. Me vende uma passagem. Ele vai dizer, não, pode vir. No final, quanto é? Não custa nada não, você pode ficar aí para fazer. Então tem muito disso nesse contexto de poder ajudar e de poder socorrer as pessoas. Fora isso, você tem viagem de 5 dias, 6 dias, de dar assistência a uma comunidade, fazer a mentoria dos nossos missionários radicais. Eu fico, em média, 5 meses fora da igreja que eu pastoreio por ano. Somando todos. Somando as viagens todas,
e férias, mobilização, uma média de 5 meses. pra Mas fazer. como é esse percurso dessa viagem? Como é a rotina? Porque o senhor falou raiz. Eu lembro que o senhor, num outro momento, né, lá no Conjunto Balestre, o senhor falou assim, não, a gente tem que descer do barco. E tem que pular do barco. Aí vem uma pessoa, parece, falando que, ó, a pedra, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Por exemplo, saiu de Oriximiná para fazer uma viagem na comunidade do Camixá, que é uma comunidade que nós temos igreja. Nesse período agora, a distância é aproximadamente 45 minutos de rabeta. Só que quando a gente chega na boca do lago, tá tudo fechado, tá tudo seco. Nós temos que carregar a rabeta no ombro, mais ou menos uns 200, 300 metros, com tudo, e puxando por dentro de um lagozinho que fica apenas como se fosse um córrego, e você vai puxando com tudo que tem dentro, e vai andando, e atola, e se você não souber onde pisa corretamente, você vai colocar o seu pé, vai até na cintura. Nossa. Então você carrega tudo que tem, de mantimento e tudo mais, né? No outro contexto, por exemplo, aquele do vídeo que nós mostramos com o pastor Josué, né? Aí é na parte indígena, no período de verão. Aí a gente tem que puxar a canoa. Em algumas partes, vai ficando baixo, você consegue viajar dentro. Aí você tem um indígena na frente, que é um proeiro, a equipe que está dentro, o piloto, e a gente fica com 1 ou 2 pessoas. Esse indígena, ele é da equipe de vocês ou é contratado? Não, eles são voluntários, eles são da aldeia. Dentro da área indígena é só eles que pilotam. Eles usam a voadeira dele, a gente ajuda com combustível, mas são eles que pilotam, só eles que conhecem, porque o fundo do rio é totalmente pedra. E aí o indígena vai gritar, quando ele vê que tem pedra, para alcançar a hélice da voadeira, que a gente chama lá de palheta da voadeira, né? E aí, para não dar capim na palheta, é uma expressão aí para não dar problema lá, tá? Para não dar BO, a gente usava, deu capim na palheta aí. Ele vai gritar pedra. Quando ele gritar pedra, o piloto vai levantar o motor para não bater a hélice. E com isso ele vai cair na água de um lado, quem está próximo dele, às vezes numa canoa, se tiver eu vou cair de um lado, do outro, para a gente segurar essa canoa para que a corredeira não traga de volta. E aí a gente vai empurrar essa canoa. Isso subindo o rio. Subindo o rio. Na hora que ele gritar a pedra, é automático. Até descer da Levanta e já pedra. pula. Em alguma distância, se for canoa de madeira, a gente coloca uma corda de 30 metros, 50 metros, para segurar, para puxar. Na descida, como a corredeira também é grande, essas áreas a gente desce segurando a corda e vai soltando a corda devagarzinho, né? Como se fosse um rapel. E outros ficam junto com a voadeira, né, com o bote, com a canoa, para ir direcionando, para tirar da pedra, até passar por essa área das corredeiras e conseguir uma outra área que consegue viajar. Então, por exemplo, essa primeira aldeia, no inverno, que está tudo cheio, 30 minutos você está na aldeia. Mas se for no verão, é de 3 horas a 4 horas. Caraca. Tá? Então, no inverno, 1 dia e meio, 2 dias você chega na última aldeia. No verão, 3 dias na última aldeia. Então, você muda bastante esse contexto. Aí ela se torna muito mais raiz ainda, né? Rapaz, Pra fazer. fazer um desafio E radical dorme lá. onde no meio desse... Então, a gente programa sempre para dormir em uma das aldeias. Nessa viagem que fizemos com o pastor José Moura, a gente não conseguiu, a corrida estava muito forte, foi bem difícil a viagem, anoiteceu. O Josué pulava do barco Pastor José também, Moura. não? Então, olha essa história. E aí, nós estávamos em 2 Conta, canoas, conta. nós estávamos em 2 canoas com o pastor Samuel Moto, uma equipe. E aí, quando começou a escurecer, combinamos então com o cacique da aldeia, né, que é o pastor Maicá, e ele disse o seguinte: vocês podem ir na frente. A nossa canoa era de madeira, que é uma árvore apenas cavada, e ela é melhor para viajar entre as pedras, porque ela bate e vai embora. A de alumínio, ela é mais devagar, porque ela pode furar, pode virar. E o pastor José estava na canoa de trás, né, com a voadeira. E aí, escureceu, 8 da noite, dormimos numa roça, porque não deu tempo de chegar na aldeia que iríamos. E eles foram chegar já 2 horas e meia, 3 horas depois. Mas vocês dormiram numa roça, assim... Uma roça assim, é mato, uma roça de mandioca, de farinha de mandioca. não tinha lugar pra ficar, colocou rede e... A rede que tem lá, porque toda roça vai ter sempre uma casa de palha, né, coberta de palha, sem parede, só esteio de madeira e coberta de palha. Aí E amarra a rede na madeira. na madeira e dorme. E a sucuri passou de baixo. Eu ia perguntar isso. Então, Eu tava aguardando o momento dessa pergunta, não, pastor. e nesse dia teve, tá? Vou já falar sobre isso. Meu Deus do E céu. aí o que acontece? A equipe do pastor Josué demorou bastante, tiveram dificuldade de subir a cachoeira. Eles vieram no esteio? Não. As ondinhas lá, como é o Não nome é? das ondinhas? Não tem onda, na verdade existe remanso, na verdade. nesse Não, o senhor contexto. falou que A vai na expressão. frente e Eles atrás. vieram no rebujo. No Rebujo. rebujo. Mas aí o que acontece? Quase eles dormem no meio de uma pedra, literalmente no meio da cachoeira, Caraca. porque eles ficaram com medo de não conseguir avançar. Mas eles conseguiram E 2 vocês horas. não estavam viajando perto? Nessa hora não, porque o cacique pediu pra gente ir junto, né? A gente sempre viaja. E aí a gente achou que a gente ia subir a cachoeira e eles iam também.
E depois de ficar um pouco escuro, já era umas 6, 7 horas da noite, nós chegamos 8 horas e foi chegar mais ou menos 10 horas da noite no local. Quando nós chegamos, aí o pastor Samuel Mouta, né? Ele O pastor Josué estava com o pastor Samuel. Não, Eita, não, eu tô o pastor Samuel estava na canoa comigo. Aham. Inclusive o irmão Moacir, conhece o irmão Moacir? Que é daqui de Araguaína? Ai, Não. eu não conheço. Ele estava nessa viagem. E aí o irmão Moacir e o Josué estavam na outra canoa, com outra E equipe. chegou por último. Chegaram por último. Tá. Aham. Quando o pastor Samuel foi sair, ele já ia sair, e aí o do Deraldo, que é o indígena que está pilotando, disse, pastor, não saia que pode ter cobra. Aí ele já ia colocar o pé. Literalmente, aonde ele ia pisar, tinha uma cobra. Nossa. Tava lá uma cobra, e assim, mais ou menos desse tamanho, pro pastor Samuel, eu já vi ele falando assim, não tem braço pra medir a cobra, entendeu? Não tem braço, mas assim... Eu jamais dormiria nessa noite. Então assim... É a noite todinha, claro. Foi, E irmão. eles viram depois a cobra logo Viram, em sim, seguida? aí a gente foi lá, né, a pessoa que foi lá e afastou de lado, tirou a cobra de lado, porque só você afastar, ela sai da água e vai embora. Ah, tranquilo. Né? E depois, e aí a gente... normal. Domesticada. Aí a gente foi organizar e dormimos nesse dia na roça, e depois o pessoal chegou já umas 10 horas da noite, aí a gente vai fazer a janta, né, aquele processo todo pra fazer. Como é bom. Mais um desafio assim. Aí daqui a pouco a gente compartilha com vocês essas fotos, descer da corredeira e tudo mais. Vamos Pra botar vocês. aí Só as não- fotos pro pessoal tá vendo aí o projeto lá, como um tanto que é radical. Pastor, e a gente já caminhando aqui pro nosso final do podcast, eu ia fazer a pergunta da sucuri, né? Porque, não, aqui a nossa realidade, quando olha assim, não, pra Amazônia, os filmes, né, que a gente assiste, essas coisas, e é muito a anaconda, é a sucuri, é onça, é tudo. Mas tem muita mesmo. Como é que é lidar com isso? Tem mesmo? É igual a gente vê na Tem alguma história televisão? dessa com ou- uma sucuri? Tem muita cobra, tem bastante cobra, mas assim, você vai morando no contexto amazônico e você vai ganhando uma certa habilidade de cuidado e de prevenção, né? Para viver nesse contexto. Agora, sempre está tendo, né, algum incidente, alguém está sendo picado por uma cobra nesse contexto. Quando a gente faz aquela viagem, a gente toma todo o cuidado de segurança, de orientação, para a gente evitar. Corre risco? Sempre tem. Né? A gente morando na cidade vai ter risco de estar dentro de casa, né? A gente está no meio de uma floresta amazônica. Não tem como Já evitar. aconteceu do senhor estar na sua casa e de repente apareceu uma cobra? Não, e sim, onde nós moramos é dentro de uma reserva biológica. É proibido Nossa. a gente matar qualquer passarinho. Nós não podemos fazer nada. Então, se aparece uma cobra, é coisa normal pra gente. Se eu tô lá há 8 anos, pelo menos umas 4, 5 vezes, a minha esposa já tem uma cobra bem ali. Você vai lá e tira. Então, a gente está sempre com muito cuidado na hora de tirar uma caixa, de algum objeto. A gente tem situações de, às vezes, a pessoa ligar pra gente, pastor, nos ajude aí com alguma ovadeira, filho de fulano foi picado por cobra, precisa levar na cidade. Então, isso acontece, né? É normal. Aprender já os medicamentos naturais também? Tem medicamentos Porque naturais, é mas tempo, é bom né, pra sempre, chegar na mas é cidade. bom sempre O ter soro. o soro nas tá. comunidades. A pessoa procura Aham. ter alguma coisa para ajudar. Às vezes não tem. No contexto de isolamento, realmente, você tem situações bem difíceis, né, para trabalhar. E falou assim sobre a questão da viagem nos rios, né? Assim, mas tem muito trecho que tem que fazer trilha no meio da mata fechada, ou as comunidades sempre são ribeirinhas? Não, existe muitos locais de comunidade. Nós temos um dos projetos conosco, que atua o pastor Kleber Mais e o missionário Alto Jean, que é a parte de estrada. A comunidade do Balo Alto é uma área bem distante da cidade, a gente vai de moto, né, pop, na verdade, né, que moto é moto, pop é pop, né? E a gente, então tem esses locais bem distantes, que tem que andar por meio da mata, que tem que botar somente a mochila mesmo. Então você tem todos, e você tem locais ribeirinhos, que na comunidade ribeirinha tem os centros, que são áreas distantes em comunidade ribeirinha que tem que andar um pouquinho também. Então tem um pouquinho de cada coisa, né, de aventura É raiz e de muita alegria também para servir. Pessoal, então Legal. vocês estão vendo aí que a nossa contribuição para missões ainda é pouca. Quando a gente vai olhar para a realidade aí do que os missionários vivem, quando a gente está entregando ali a nossa oferta para missões, é para esse tipo de situação, né? É para que o evangelho chegue nesses locais que são de tão difícil acesso.
e que poucas pessoas aceitam o desafio de estar ali levando o evangelho. E a gente vê assim, hoje a gente pôde conversar com 2 dos missionários, né, de missões nacionais, apenas 2 projetos assim que são pequenos dentro da enormidade do que é o trabalho de missões nacionais, né? Diversos outros, assim, falou assim, são 14 missionários lá no projeto do Rio Trombetas, né? Tem mais alguns lá, e aí tem Baixo, Alto, Médio Amazonas, com certeza deve ter diversos outros projetos, sem falar nas né? outras regiões Olha do só. Brasil, né? Outras regiões, exatamente. Deixa eu dar uma estatística de contexto Amazônia rapidamente. São aproximadamente 37 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia. Na Amazônia. Dessas comunidades, algumas são consideradas comunidades alcançadas, comunidades engajadas e, O que é comunidade e engajada? comunidades não engajadas. Alcançada, alguém já chegou lá e plantou uma igreja. Comunidade engajada significa que alguma igreja, algum missionário, alguma agência colocou no seu planejamento que vai alcançar aquela comunidade nos próximos 5 anos. Ainda não chegou lá o evangelho, não plantou igreja, mas ele já colocou no planejamento, já está orando e disse, eu vou alcançar nos próximos 5 anos. Comunidades engajadas são aquelas que ninguém está pensando alcançar nos próximos 5 anos, porque falta força missionária. Força missionária é composta por missionários vocacionados, recurso logístico, canoa, barco, voadeira, moto, carro e sustento financeiro para custear essas despesas que são locais distantes e o custo é muito alto, com combustível, alimentação e tudo que envolve. Existe mais de 10 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia consideradas não engajadas. 10 mil. Significa dizer que nos próximos 5 anos existe mais de 10 mil comunidades na Amazônia que ninguém está pensando alcançar porque falta força missionária. E aí você, jovem, né, que está orando, Senhor, mande trabalhadores para a sua seara, que você possa orar dizendo, Senhor, que eu seja um desses trabalhadores, né, para servir o Senhor, dedicar sua vida em 2 anos no projeto radical, em 2 anos você ajudar na plantação de uma igreja. E nós estamos falando somente de comunidades ribeirinhas. Todo um contexto quilombola, todo o contexto indígena e as cidades ribeirinhas na Amazônia. Existe um monte de cidade ribeirinha sem a presença batista dentro do contexto da Amazônia brasileira também. Então isso traz um tremendo desafio missionário para a gente, é uma realidade, é um desafio para o nosso Brasil batista. Aí você falou a respeito do sustento, que é muito pouco, né? Como é que você sustenta o trabalho missionário de missões nacionais? Primeiro, quando você é fiel dizimista na sua igreja e você oferta e ajuda no sustento da sua igreja. Uma parte desse sustento é retirado e enviado para as convenções estaduais, em forma de plano cooperativo. Cada convenção pega esse sustento, tira outra porcentagem, né, que é o plano cooperativo do plano cooperativo, e envia para a Convenção Batista Brasileira. Ela pega todo esse montante e divide num orçamento sustentando todos os programas dela, seminários, orfanatos, entre elas a Junta de Missões Mundiais e Missões Nacionais. Então, quando você está dizimando na sua igreja e ofertando, você já está ajudando no sustento missionário da Amazônia. A outra maneira é quando você se envolve na campanha, mobilizando, participando do alvo, ajudando a igreja a alcançar o alvo da campanha de missões. É uma outra maneira. E a outra maneira é através do PAN. O alvo da campanha e plano Aqui, cooperativo ó, aqui, é menos de 50% do orçamento da Junta de Missões. A outra metade, a metade do sustento de missões nacionais vem exatamente do PAN. Então, quando você adota com R$30, o mínimo de R$30, através do PAN, você está ajudando com aquilo que é mais da metade do sustento dos missionários. Veja aí, então, a importância de você investir uma oferta de R$30. O que é R$30? O que você consegue comprar É com um R$30 lanche no aqui? sábado depois do culto. Depois da do culto. juventude. Depende do lanche. E não, Tem lanche que tá bem melhor. É, exatamente. Agora- Depende do Colocar lanche um onde refri você na for. batata. Agora preste atenção em uma coisa. Missões não é sustentado com dinheiro. Missões é sustentado com oferta. Veja uma coisa. Oferta é culto a Deus, oferta é adoração a Deus. E tudo que é culto e adoração a Deus, a natureza humana e pecadora não gosta. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Você não tem nenhum problema de gastar R$30, R$40 num lanche. E não tem nada errado de gastar em lanche.
Mas se você colocar no coração o propósito de contribuir com R$30, R$50, isso vai ser uma batalha espiritual na sua vida, vai ser uma luta constante. Há muita gente que diz que não consegue contribuir com R$30, mas gasta muito mais, gasta num fone de ouvido para trocar de um fone que estava bom ainda, né? Gasta em qualquer outra coisa. Por quê? Porque precisa entender que sustento missionário é culto, é adoração a Deus. E assim, às vezes a gente bate muito na tecla nas igrejas, nossas igrejas, em campanha de missões nacionais, mundiais, missões regionais, né? Dá muito da oferta. Só que a gente esquece, nós temos esquecido de que missões não é só oferta, trabalho missionário. Tem uma outra parte muito importante que é a parte do ir. É você se dispor a estar lá, no campo missionário, vivenciando, usando a sua vida, dedicando seu tempo, né? 10 mil comunidades que não estão no planejamento de serem alcançadas no período próximo aí de 5 anos. Gente, 10 mil. E eu tô falando da região norte do Brasil, no projeto Amazônia. Nós temos diversos outros projetos. Nós temos Radical Sertão, Radical com Surdos, nós temos Radical Pantanal, nós temos Radical Cerrado, nós temos a Cristolândia, temos os Radical Mais que está chegando aí, Fortaleza, São Paulo, Salvador, se não me falha a memória. Já acho que são esses, várias cidades, então, Radical Metropolitano, né? Então, assim, nós precisamos, e não é só o Projeto Radical, não, né? Existem diversos campos que precisam de obreiros, Vila Minha Pátria é um dos grandes projetos. O Projeto Viver, né? O Projeto Viver, o Vila Minha Pátria, Cristolândia. Cristolândia a gente vem muitamente assim, a São Paulo. Mas a gente tem Cristolândia em Recife, nós temos Cristolândia em 37 Vitória. Unidades. 37 Cristolândias, exato. Uhum. Pois é. Então, assim, nós precisamos. Então, assim, você tá assistindo esse podcast, cadê essa câmera daqui? Bota pra aquela ali, ô diretor. Mas se você está assistindo e sentiu no coração o desejo, o chamado, melhor do que escutar é vivenciar, né? E coloque diante de Deus, coloque em oração, e se dedique, tire um tempo. Não é só ofertar, é viver, vivenciar, é desprender do conforto para poder ir para o campo fazer a obra missionária. E aí, assim, a obra missionária ela começa onde nós estamos, na nossa casa, na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa cidade, na sociedade que nós estamos inseridos. Então, reflita nisso. Esperamos, assim, quando nós trouxemos essa ideia de trazer os nossos missionários que estão aqui no nosso estado, fazendo mobilização, entender e ter essa visão um pouquinho, né, que nós precisamos nos envolver mais com a obra missionária. E aí eu queria, já pra gente finalizar, Pastor Euclides, Pastor Feijão, vocês têm alguma mensagem, querem deixar alguma mensagem pra galera que tá nos assistindo? Fala ali, pra aquela câmera ali. Muito bem, eu quero agradecer a você, esse momento aqui, a você jovem, e desse Estado Tocantins, que é tão importante essa juventude, é tão importante essa juventude hoje, nesse despertamento vocacional, despertamento pela a obra missionária, no seu ofertar, nas suas orações. Nós estamos em Abaetetuba, entrando no Marajó. São grandes desafios, mas não basta só você ouvir e ficar quieto. Vamos agir. Eu quero que você ore, peça a Deus. Onde é o seu campo missionário? Onde você quer chegar? Eu creio que você, vivendo um pouco da missão, sendo um radical, e com isso você vai contribuir para a expansão e alcançar as comunidades que precisam ser alcançadas. Nós tivemos aqui, são 30 dias no estado de Tocantins, nós não podemos ir em todas as igrejas, mas temos a oportunidade deste bate-papo com você jovem, com você igreja, que você possa entender um pouco do que hoje é Missões Nacionais. Somos hoje 1.079 missionários que estamos nesse Brasil, mais 575 radicais, mas queremos aumentar muito mais, queremos chegar nos próximos anos, a alcançar este Brasil para Cristo. Eu peço que você seja uma pessoa que esteja intercedendo todos os dias, orando todos os dias, pedindo a Deus que mande trabalhadores e você possa ser um deles. Mas contribua.
Não deixe de fazer o seu PAN. Esse é o projeto missionário que precisamos para o projeto não parar. Abaetetuba não pode parar o projeto, Marajó não pode parar o projeto. E para manter essa oferta que você de coração vai fazer mensalmente, sendo um parceiro desta obra missionária. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho, que Deus possa abençoar esse ministério de vocês aqui, esse bate-papo jovem, e que você, jovem, dê valor àquilo que você tem aqui, porque a história lá fora é diferente da sua vida aqui. Vá conhecer e que Deus abençoe. Amém. Olha só, galera, a história missionária no Brasil e aqui no Tocantins, ela é lindíssima. Missionários que chegaram aqui de cavalo para evangelizar, vivendo em um contexto extremamente difícil de mobilização, transporte, e hoje nós temos aí toda uma possibilidade de transporte, de comunicação, oportunidade que você tem de dedicar a sua vida para a obra missionária. O apóstolo João escrevendo dizendo: jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós e vocês têm vencido o maligno. Nós temos como geração o desafio de dar continuidade nesse legado missionário dos batistas no Brasil. E nós deixamos aqui para você uma plataforma de oportunidades, desde você se envolver com oração, com uma viagem de curto prazo, dedicando a sua vida de tempo integral, vivendo uma experiência missionária de 2 anos. Agora em janeiro teremos o acampamento radical lá no Amazonas, 12 dias de vivência com todos os missionários no campo missionário, para você conhecer esses projetos. E a nossa Junta de Missões Nacionais tem oferecido em todo o Brasil inúmeras oportunidades para você ser bênção na mão de Deus, começando por onde você está, pela sua família, pela sua igreja, mas entenda o seguinte: dedicar a vida para a missionária é a melhor coisa que você pode fazer se esse for o chamado de Deus para a sua vida. Nesse meio mundo aí da juventude de incerteza, de dúvidas, vem fazer uma viagem missionária conosco, né? Conhecer o campo missionário, se envolver conosco, como já foi dito aqui, através do PAN, que é a maneira que nós temos de sustentar os nossos missionários, todos os projetos, por meio da nossa agência, que é a nossa Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Que Deus abençoe a sua vida e dê para você clareza e paz no coração com relação ao chamado de Deus para a sua vida. É isso aí, pessoal. É um projeto de Deus mesmo, né? E que precisa das nossas orações também. Então, pastor, qual o site que o pessoal pode entrar para poder participar, se cadastrar no PAN? Junta de Missões Nacionais, tá? Você vai entrar no site da Junta de Missões Nacionais e lá você vai ter todas as informações, né, do PAN, de adoção, do link, e você vai poder ali escolher o projeto que você quiser adotar em qualquer projeto no Brasil. Agora, se você quer adotar um dos nossos aqui, lá também vai estar. Mas você pode fazer contato conosco, podemos deixar o telefone aí com vocês, fazer o deixar contato. aparecer aí na televisão. Tá, e aí a gente já manda e a gente já manda para você o link do nosso projeto. Eu posso mandar pelo WhatsApp todas as informações, tanto eu como o pastor Euclides, e você manda os dados, a gente cadastra. Fala aí, pastor, o telefone. No meu telefone é 93, é o nosso código de área, 991 56 99165 3171 99165 3171, e aí você conversa comigo e a gente dá todas as informações do projeto e de como se tornar parceiro desse projeto missionário. Telefone, pastor Euclides. 91 DDD 989 33 36 98. DDD 91 989 33 36 98. O WhatsApp, pode fazer a ligação e seja um parceiro. Toda informação que você queira saber sobre missões, estamos à disposição de vocês. E, gente, a gente lá em casa, nós temos um missionário sustentado pelo PAN, né? 1 ou 2, não me lembro. E todo aniversário eles mandam mensagem. Oh, parabéns, chegou SMS lá, a primeira vez que aconteceu. Eu achei, nossa, que legal, que da hora. Pessoal, foi muito enriquecedor pra gente, né, conhecer essa realidade, acredito pra vocês também. Então, coloquem diante de Deus, estejam orando pelos missionários, né, daqui do Brasil, da região da Amazônia também, né, coloca aí a vida do pastor Feijão, do pastor Euclides e das famílias deles nas suas orações.
mobilize a sua igreja, né? Esteja participando, engajado nos projetos missionários que a sua igreja estiver promovendo. Se não tiver ninguém promovendo, promova você também, né? Seja o primeiro ali a puxar esse barco de missões, a participar, esteja orando, esteja indo, esteja contribuindo, né? Faça a obra da forma que Deus direcionar no seu coração. E nós ficamos por aqui com mais um episódio que foi uma bênção pra gente. Pesquise, acompanhe também a Junta de Missões Nacionais nas redes sociais. Se disponibilize também para ser um instrumento de Deus onde você está. E não esquece, comentar aqui embaixo, curte, compartilha e ativa o sininho, gente, para toda vez que sair um episódio novo, você ser lembrado. Assim, os podcasts estão sendo um melhor do que os outros e nós esperamos que você esteja sendo impactado. Nosso objetivo, nosso desejo é que o nosso estado se estreite cada vez mais as distâncias e possamos estar juntos e conectados. Beleza? Gente, bora, Samira! Bom, eu já tô ansiosa pra poder conhecer o projeto lá. Nossa! Mas